ok? Por que eu estou dizendo como regra? O Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina estabelecem, nesse caso, o Estatuto, artigo 24, parágrafo 3º, ele tinha uma redação, tem uma redação que diz assim: os honorários sucumbenciais são devidos ao advogado. Qualquer cláusula, informação, dispositivo no contrato que disser que os honorários de sucumbência não são devidos ao advogado são nulos. Bom, o Supremo Tribunal Federal, em uma outra ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 1194, dígito 4, entendeu que esse artigo 24, parágrafo 3º, era inconstitucional. Por quê? Porque os honorários de sucumbência, eles, como regra, são devidos ao advogado. Entretanto, eu posso ter o advogado conversando com o cliente e deliberando, por exemplo, uma divisão desses honorários de sucumbência, uma porcentagem a ser dividida desses honorários de sucumbência. 50% para um, 50% para outro, 60% para um, 40% para outro, e assim sucessivamente. Como regra, os honorários de sucumbência são devidos ao advogado. Entretanto, eles poderão ser partilhados entre o advogado e o seu cliente. Ok? Às vezes, é isso que acontece. Bom, os honorários de sucumbência, eles serão fixados dentro dos limites do CPC. O CPC estabelece a porcentagem de fixação dos honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência, eles não excluem os honorários contratados ou convencionados, entretanto. Ok? Então, eles têm naturezas diferentes, objetivos diferentes e são pagos por partes diferentes. Bom, os honorários de sucumbência, eles são devidos, então, na proporção estabelecida em sentença, baseado ali no valor da condenação. Bom, no dia de hoje, então, nós conversamos sobre a sociedade de advogados e sobre os honorários advocatícios. Nós falamos aí, então, sobre a natureza jurídica da sociedade de advogados, a personalidade jurídica da sociedade de advogados, a existência de filiais, a obrigação que o advogado, sócio de uma sociedade de advogados, tem de requerer uma inscrição suplementar no caso da criação de uma filial. Nós falamos a respeito dos instrumentos de procuração outorgados pela sociedade, à sociedade de advogados, da necessidade da indicação de todos os seus integrantes com as qualificações básicas. Nós falamos a respeito da possibilidade de um sócio de uma sociedade de advogados integrar mais de uma sociedade, na proibição da sociedade de advogados de patrocinar clientes com interesses opostos. Nós conversamos a respeito da responsabilidade da sociedade de advogados, do nome da sociedade de advogados, a possibilidade de manutenção de nome de sócio falecido e sócio licenciado. Depois, nós falamos sobre os advogados associados, nós falamos sobre os advogados empregados, a sua jornada de trabalho, hora extra a ser paga, do adicional noturno que ele tem direito a receber e da sua atuação. No segundo momento da aula, nós falamos a respeito dos honorários advocatícios e vimos as suas espécies, os honorários contratados ou convencionados, a obrigatoriedade do contrato escrito, nós vimos os limites mínimo e máximo desses honorários advocatícios, nós vimos que esses honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela de honorários, que é criada por cada conselho seccional. Nós vimos que esses honorários contratados ou convencionados poderão ser pagos da forma que as partes acordarem, a OAB faz uma sugestão desse pagamento. Nós vimos também, dentro desses honorários, a possibilidade da aplicação da cláusula quota litis e a participação do advogado nos bens do cliente, nos bens do assistido. E, no segundo momento, vimos ali, então, outro tipo de honorários, os honorários arbitrados judicialmente, seus critérios de fixação, limites e a figura do defensor dativo. E, por último, os honorários de sucumbência, a sua previsão legal dentro do Código de Processo Civil. Nós vimos também como é que ele vai ser fixado, a quem ele se destina e também da interpretação que o Supremo Tribunal Federal deu
dentro da ação direta de inconstitucionalidade 1194, dígito 4. Esse é o resumo da nossa aula, os pontos que podem guiar vocês aí no estudo. Mais uma vez, havendo alguma dúvida, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Se você quiser rever a aula, é só você acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e fazer o download da nossa aula, da nossa segunda aula, do nosso curso de Ética Profissional do Advogado. No mais, convido a todos vocês para a nossa próxima aula, o nosso terceiro encontro a se realizar, e agradeço a atenção de todos vocês. Até lá!